Depois de muitos anos de espera, a F50 está finalmente de volta à linha regular da Adidas. E eu estou ansioso para abrir essa caixa e mostrar o modelo para vocês. Então, bora para o unboxing aqui já de uma vez. Vou abrir. Vou mostrar todos os detalhes na outra câmera para vocês. Já comecei gostando aqui da caixa. Nossa! Limited Collection, então essa aqui é mais uma edição limitada da F50, então bora para outra câmera conferir todos os detalhes. Se você cresceu nos anos 2000, com certeza já teve ou quis ter uma F50, então o modelo está oficialmente de volta, começando pela caixa, predominantemente roxa, com detalhes fluorescentes, já que essa edição aqui remete à clássica F50 Camaleão. Então, caixa bem bonita, começando por ela já, né? Então, aqui F50 Elite FG Teaser, porque essa aqui é uma versão de introdução, versão de apresentação. Os esquemas de cores regulares que estarão disponíveis em todas as versões serão lançados nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas essa aqui é a versão que já está no pé do Messi e no pé de alguns dos principais jogadores da marca. Peguei com a minha numeração regular. Então veremos daqui a pouco como vai ficar o ajuste, mas gostei demais da caixa, bem diferente de algumas outras chuteiras limitadas da Adidas dos últimos anos. Abrindo aqui, papelzinho aqui com instruções de uso, padrão. Já deu para ver que tem palmilha extra, como acontecia nas F50 do passado. Espera aí que grudou aqui. Então essa aqui é a palmilha de conforto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais as diferenças. Antigamente a F50 vinha com uma palmilha de conforto e uma mais voltada para redução de peso. Então veremos como que ficou nessa nova versão da F50. Roxa com detalhe fluorescente também. Aqui a bag, vou mostrar para vocês daqui a pouco. A seda, né? Tá padrão aqui com o logo da F50 também. E aqui temos ela. A F50 Camaleão. Meu Deus, linda demais. Abrindo aqui o outro pé. E são esses acessórios. Não vem com calçadeira, porque nessa versão ela tem uma língua tradicional. Então veremos daqui a pouco como vai ficar o ajuste nos pés. A bag é aquela padrão que vem na Predator. Uma bag de mesh, na Copa também, né? De mesh com o logo da F50, o logo da Adidas, roxa com os detalhes fluorescentes. Começando pela palmilha de conforto, que é o outro acessório que vem nela, ela tem aquele revestimento com um toque mais aveludado, que é padrão de algumas chuteiras da Adidas. Ela é feita de EVA, só que eu achei esse EVA aqui com densidade bem mais firme, não me pareceu ser uma palmilha tão grossa, então tem que ver a segunda palmilha para descobrir por que essa aqui é a versão de conforto. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise, se você quiser comprar alguma versão da Adidas F50, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Começando pelo esquema de cores, como eu falei para vocês, esse aqui é um esquema de cores que faz referência à F50 de Zero Camaleão que o Messi utilizou. Então é um modelo que tem um cabedal predominantemente roxo, com detalhes fluorescentes. Ela tem uma textura que remete à versão original, mas não é exatamente aquela mesma textura. A F50 de Zero Chameleon tinha uma texturização furta-cor, então em alguns pontos ela mudava de cor. Essa F50 aqui é predominantemente roxa mesmo. Nessa parte onde o cabedal é revestido por esse material sintético, ela tem tons diferentes e um brilho maior, mas não muda de cor como acontecia na anterior, mas mesmo assim belíssima. Os detalhes em fluorescente aqui e alguns detalhes em branco também ficaram muito bons. Na parte têxtil aqui o roxo é um pouco mais forte, como aqui no calcanhar. E o solado tem esse degradê aqui de verde fluorescente para branco. Aqui nas travas aí já dá para perceber esse detalhe furta-cor. Algumas travas aqui elas parecem ser transparentes e dependendo do jeito que eu viro aqui ela acaba ficando roxa. Então a versão camaleão está aqui muito mais no solado do que no cabedal.
dá para ver alguns detalhes aqui. Mas mesmo assim, é bem fiel à versão original e eu gostei demais desse esquema de cores, belíssimo. Depois eu vou pesar as duas palmilhas, mas aparentemente não tem nenhuma diferença assim gigantesca. A principal diferença que eu vi aqui na palmilha Speed, ela tem essas perfurações, parece ser ligeiramente mais fina, mas eu vou pesar as duas para ver se vai dar tanta diferença assim. Mas a texturização aqui da palmilha é exatamente a mesma, aquele toque mais aveludado. Ainda não sei o peso, mas com ela em mãos a sensação é de ser uma chuteira muito leve mesmo. Então eu acredito que deve ficar aí abaixo de 200 gramas, seguindo o padrão das últimas X. Esse novo cabedal é chamado de Fiber Touch e ele conta com a tecnologia Sprint Web, que foi utilizada nas clássicas F50, só que aqui a Sprint Web aparece como uma texturização em alto relevo e realmente existe um grip nas áreas onde você vai ter mais contato com a bola. Então tanto na área medial como mais próximo da biqueira aqui existe uma textura mesmo, diferente da textura da Predator, por exemplo, mas existe uma texturização aqui que pode ser que garanta um grip melhor em contato com a bola. Em relação ao cabedal Fiber Touch, eu já gostei bastante que ele tem um toque muito macio inicialmente, bem melhor que o da Crazy Fast, por exemplo. O da Crazy Fast tinha um toque mais plástico e melhorava com o uso. Esse cabedal Fiber Touch já tem um toque bem mais macio, bem mais maleável, sem aquele toque plástico que faz até aquele barulho que nós estamos acostumados a ver nas últimas gerações da X. Então, a princípio, esse cabedal aqui ficou mais macio e a tendência é que à medida que eu começar a utilizar essa chuteira, ele vai ficar ainda mais maleável. Então, gostei demais desse toque inicial, parece ser um cabedal bem macio mesmo e ainda tem essa texturização aqui que em tese vai ajudar no grip em contato com a bola. É um cabedal bem simples mesmo, tem o mesmo toque tanto na área medial como aqui na biqueira. Claro que aqui ele vai ser um pouquinho mais estruturado e dá para perceber por esse detalhe aqui no colar que é uma base têxtil revestida por essa camada bem fininha. Então o Fiber Touch aqui é de um material têxtil mesmo, mas o toque está muito melhor do que nas últimas gerações da X. Chega bem perto do toque da Speed Flow, que era ainda mais macio inicialmente, mas veremos depois do uso se ele vai ficar mais parecido. Como vocês já sabem, a Speed Flow é sem dúvidas a minha Speed Boot favorita da Adidas dos últimos anos, uma das minhas Speed Boots favoritas. Considero uma chuteira espetacular, então espero que essa nova F50 entregue pelo menos o mesmo nível que a Speed Flow entregou em campo. Diferente das últimas gerações da X, a F50 Elite conta com uma língua tradicional, mas ela tem uma construção diferente. Essa aqui é uma língua têxtil, como vocês podem ver aqui, bem maleável, bem fininha, só que ela é presa nas laterais com uma tecnologia muito parecida com a antiga Tech Fit, então aqui ela é chamada de Compression Fit. Então eu acredito que o ajuste aqui no peito do pé, apesar de não ser o mesmo nit das gerações anteriores da X, pode ser que essa língua seja compressiva. Então você tem uma abertura muito maior aqui, mas essa língua é fechada aqui nas laterais, formando quase um túnel. Para quem tem um pé médio ou fino, com certeza não será um problema, mas pode ser que isso se torne um problema para quem tem pés largos. O restante aqui do revestimento interno tem um grip interessante, é um material que parece ser bem fininho, então eu acredito que a sensibilidade ao toque na bola com esse cabedal vai ser excelente, exatamente o que eu espero de um F50. O revestimento interno do calcanhar é feito de um material têxtil que simula o toque de uma camurça. Tem alguns desenhos aqui que simulam uma tecnologia de grip, mas eu não senti nenhuma texturização diferente. Espero que tenha um ajuste bem confortável e anatômico. Com a Crazy Fast eu não tive nenhum problema, então espero que aqui na F50 a Adidas tenha conseguido manter esse nível de conforto. O contraforte é mais maleável aqui na área do calcanhar, o que diminui a chance de pontos de pressão, e o contraforte é formado pela placa do solado, então é um contraforte lateral. Então ele vai garantir estabilidade lateral, mas um pouco mais de conforto aqui na área do calcanhar. E esse novo solado é chamado de Sprint Frame 360, então o contraforte está acoplado a essa placa, e como vocês estão vendo aqui, é um solado que tem uma combinação de travas Chevron. Esse formato de trava já vem sendo utilizado na linha desde a X Ghosted. Travas longitudinais aqui na parte frontal. Algumas travas cônicas. Tem uma quebrinha aqui no meio, aqui, mas pode ser considerada uma trava cônica. Dificilmente ela não vai entregar a mesma experiência de uma trava cônica. Tem uma placa de estabilidade de 3 peças aqui no médio pé, então é um solado
que é mais flexível apenas na parte frontal, bem estável aqui no médio pé, e tem uma resposta muito boa também, mesmo não contando com a tecnologia Carbitex, que foi utilizada em algumas gerações da X. É um solado bem responsivo, mas sem nenhuma tecnologia especial como a fibra de carbono. As travas aqui do calcanhar são longitudinais, elas têm esse detalhezinho aqui que fica parecendo uma trava chevron, mas são travas longitudinais mesmo. O perfil dessas travas é um pouco mais alongado, principalmente aqui no médio pé, então eu acredito que vai entregar uma tração bem agressiva em campo, padrão de um Speed Boot. Com o tamanho brasileiro 41, a Palmilha Speed pesa 13 gramas, enquanto a Palmilha Comfort pesa 20. A F50 sem palmilha pesa apenas 178 gramas, com a Palmilha Speed 195 e com a Palmilha Comfort 202. Com as chuteiras nos pés com palmilhas diferentes, você simplesmente não vai sentir essa diferença mínima de peso entre elas. É uma Speed Boot levíssima na média de suas principais concorrentes, mas eu confesso que por ser uma nova F50, eu esperava que o modelo fosse bem mais leve. Mas se não é tão leve como eu esperava, pelo menos em relação ao conforto, eu fui surpreendido, porque para um Speed Boot, ela é bem mais confortável do que eu esperava. Para calçar o modelo não é tão simples assim. Essa língua é um pouco rígida, à medida que você vai colocando o pé dentro da chuteira, ela vai escorregando para baixo. Então eu acredito que se fosse uma língua tradicional, de fato uma língua clássica, como era utilizada nas antigas F50, ou se a Adidas tivesse mantido o colar em knit, o calce seria mais confortável. Depois que o pé está dentro da chuteira, o ajuste dessa língua têxtil é bem confortável mesmo, não senti nenhum ponto de pressão, nenhum desconforto, não senti pegando nas laterais. Então o ajuste é realmente compressivo e confortável, mas eu ainda prefiro o Prime Knit das versões anteriores à X. Um ponto que merece um pouco de atenção é o revestimento interno do calcanhar. Eu não senti nenhum ponto de pressão, ficou bem confortável para mim, mas tem pouquíssimo acolchoamento aqui. Então pode ser que algumas pessoas que têm o calcanhar um pouco mais sensível sintam algum ponto de pressão. Pelo menos inicialmente eu não senti. Veremos depois que eu levar o modelo para campo. E o Cabedal Fiber Touch abraçou completamente meus pés. Eu achei o ajuste excelente, tanto no comprimento como na largura. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas, eu realmente achei o ajuste perfeito. Nenhum ponto de pressão, excelente na largura e no comprimento. Mas como eu falei anteriormente, mesmo tendo uma abertura muito maior, essa língua com a tecnologia Compression Fit pode ser um problema para quem tem os pés mais largos. Se você tem um pé médio ou fino, pode ficar tranquilo que o ajuste vai ficar excelente. Mas se você tem os pés mais largos, eu recomendo que você experimente antes de comprar. Se ela tivesse essa mesma abertura e um colar em Prime Knit, talvez ela funcionasse bem até para quem tem pés largos. Mas independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Para mim o ajuste ficou perfeito. Em relação à nova configuração de travas, eu vou avaliar no teste em campo. Acredito que vai entregar uma tração bem agressiva e responsiva, que é o padrão das Speed Boots atuais. E em relação às palmilhas, eu calcei no pé direito a palmilha Comfort e no pé esquerdo a palmilha Speed. E sinceramente, pelo menos nessa primeira impressão eu não consegui notar uma diferença entre as duas. Acredito que a Comfort seja um pouquinho mais espessa na área do calcanhar, até por isso ela é 7 gramas mais pesada, mas em relação ao conforto, pelo menos por enquanto eu não percebi. Veremos nos testes se eu vou sentir alguma diferença. Farei o primeiro jogo com ela com uma palmilha em cada pé. A Adidas F50 Elite chegou ao mercado custando R$ 1.799,99 e a versão sem cadarços R$ 1.999,99. Como vocês já sabem, eu vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo, mas eu já adianto que eu continuo achando esse preço muito elevado. Por mais que seja uma chuteira profissional de excelente qualidade, é um preço irreal para a maior parte da população. Pelo menos já tem um preço melhor do que a Predator, que chegou custando R$ 2.699,99. Então, R$ 1.799,99, R$ 1.999,99 já é um preço que vai competir com algumas das principais concorrentes do modelo. Mas mesmo assim é um valor muito alto. Visualmente eu gostei muito dessa nova geração da F50, esse esquema de cores camaleão, simplesmente sensacional, nostalgia absurda olhando esse esquema de cores novamente, principalmente nos pés do Messi. E em relação à qualidade, eu gostei muito do novo Cabedal Fiber Touch, acredito que vai ficar ainda melhor depois de um período maior de uso, mas já entrega um toque muito macio, não tem aquele toque plástico que nós vimos em algumas gerações anteriores da X. O nível de conforto na parte interna, pelo menos para mim, funcionou muito bem, mas faço essa ressalva aqui em relação ao revestimento interno do calcanhar,
Eu acho que poderia ter um pouco mais de acolchoamento, ficaria mais confortável. E a língua pode ser um problema para quem tem pés largos. Pelo menos no meu formato de pé, o ajuste foi compressivo e confortável. Mas apesar de ser um ponto muito bom, por ser uma chuteira muito leve, a minha decepção aqui foi em relação ao peso, que eu realmente esperava que o modelo fosse bem mais leve. Não tão leve quanto uma F50 de zero, mas poderia ser mais leve, principalmente abaixo de 190 gramas. Mesmo assim, a Adidas conseguiu encontrar um bom equilíbrio entre conforto e leveza. Mas como vocês já sabem, essa foi apenas uma análise inicial, ainda vou levar o modelo para campo, fazer todos os testes e aí sim eu volto aqui com o meu veredito. Primeira impressão muito boa, mas eu espero que ela fique ainda melhor depois de um período maior de uso. O que você achou dessa análise inicial da Adidas F50 Elite? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!